Ladislau? Eu queria pegar a parte da colaborativos, né? Inclusive as relações interuniversitárias, né? A gente pode publicar de maneira muito mais ágil artigos, trabalhos, através dessa disponibilização geral. Então, na realidade, estamos indo muito além do conceito de Wikipédia propriamente, né? Então, evoluindo para uma visão colaborativa de construção de conhecimento. Grande parte das produções científicas nossas, nas nossas universidades, nós somos obrigados a ver quantos pontos vamos ganhar na CAPES, né? Segundo uma série de critérios extremamente rígidos. Estamos evoluindo simplesmente por disponibilizar nossas pesquisas na internet de maneira aberta, de forma a que os diversos leitores de diversas áreas científicas possam responder. Vejam, por exemplo, vocês podem acessar os artigos do Le Monde Diplomatique, né, no diplo.org. Vocês vão ter ali artigos sobre diversos problemas e os diversos comentários, ou seja, você sente como está sendo recebido por várias áreas aquela visão. Então, é um processo que constrói também a sua própria crítica, né? Isso é importante porque a própria academia, não é que ela seja tão inteligente na seletividade dos seus artigos científicos, né? Esse reconhecimento pelos pares, por exemplo, se você traz um artigo um pouco diferente de visão, a gente já sabe isso, por pesquisas na universidade, que aí você não entra na linha de frente nas grandes revistas, né? Porque para entrar nas grandes revistas tem que ser bem no sentido, digamos, tradicional. Estou vendo assim uma série de cabeças que balançam, é gente que já tentou, viu? Que já experimentou este processo, né? Eu acho que há uma outra dinâmica que a gente tem que levantar de maneira muito séria, que é o problema dos intermediários do conhecimento, que se sentem constrangidos com esse processo. Houve uma excelente pesquisa da USP Leste, vocês podem buscar essa pesquisa, GPOPAI, sobre como se dá a publicação de ciência, né? E a constatação básica é a seguinte: por ciclo acadêmico do semestre, as pessoas, para comprar todos os livros, precisariam de R$3.600, certo? 80% das famílias universitárias têm até 5 salários mínimos. Esquece, certo? Quer dizer, na realidade, o que está acontecendo? Antigamente, se eu escrevia um livro e eu não tivesse uma editora, ninguém ficava sabendo. Hoje, um livro meu, Democracia Econômica, eu dei para uma editora, o tempo da editora botar o livro na rua, já tinham saído 8 mil downloads do meu site. E quando uma editora chia, se invertem os papéis, porque ele está tentando impedir que circule a coisa, não é? E isso tem que ser colocado na mesa de discussão, porque é o papel dos intermediários do conhecimento que está em xeque. Da TV, do celular, das empresas de celular, vejam as contas de vocês, as ondas eletromagnéticas não são deles, né? Certo? Não é? Então, esse conjunto de intermediários, a meu ver, nas minhas discussões com eles, e nós tivemos reunião muito boa lá na USP Zona Leste disso, temos que evoluir. A IBM vendia computadores, não dá mais dinheiro, passou a vender software, não dá mais dinheiro, passaram a prestar serviços. Há uma reconversão necessária dos intermediários do conhecimento. Senão eles vão ficar gritando que é tudo pirataria de gente que quer ter acesso ao conhecimento. A coisa mais legítima, mais construtiva que temos na sociedade, né? Gente, deixa eu só puxar um negócio, porque eu visitei em Piraí, onde puseram gratuitamente a internet online para todas as escolas, né? Olha, você fui lá, os molequinhos, em vez de ter a lancheirinha, eles têm um laptop, né? É um acordo com a Intel, R$400 o laptop. É sem fio, porque eles fizeram o Wi-Fi urbano, certo? Você tem uma professora de geografia dando aula do Rio São Francisco, e a molecadinha aí no laptop, pegando Google Earth e vendo a foto satélite do rio que estão estudando, depois pode ir para casa, retomar aquilo, fazer o zoom em cima do que quiserem.
Caramba, gente, isso é liberar conhecimento, né? Enquanto nós temos cada vez mais intermediários recorrendo ao que eu chamo de economia de pedágio, né? Tentar travar a circulação desses processos, né? É interessante ver também como o contato é transformador, né? Porque provavelmente a Wikipedia se transforma no contato com a academia se transforma no contato com a Wikipedia, e todo o conhecimento vai se transformando porque tem essa coisa da linguagem, que é muito séria, que você estava falando. Deixa eu contar uma coisa que eu estou sentindo aqui. Esse debate, ele tem uma dupla função, como foi desenhado pelo Thomas Bookkup, que é quem está à frente do capítulo Brasil da Wikimedia, como uma ideia inicial. Era que fosse uma oportunidade, não apenas da gente conversar com o Jimmy e ouvir o Jimmy, que estamos todos muito ansiosos, mas também que o Jimmy pudesse conhecer um pouco do que é o Brasil, a sua cultura digital e etc. Por isso é que a gente fala, porque vocês devem estar também se perguntando, puxa vida, por que eles não ficam quietos? A gente queria ouvir mais ele, mas tem essa dupla função. E ainda sobre a questão de educação, Karen, você quer complementar alguma coisa? Não posso complementar. Já que eu ia para o Jimmy conhecer um pouco do Brasil, eu vou acrescentar com uma perspectiva bem diferente sobre a educação. Eu acho que no Brasil, mas talvez eventualmente, eu vou falar de educação fundamental, não de universidade. E, por exemplo, no Museu da Pessoa, a gente trabalha muito com escolas de todo o Brasil, escolas públicas, com a ideia de que se faça a memória das pessoas daquela escola, do entorno do bairro, como uma forma de produção do conhecimento local. Então, é como se você fizesse a história e você começa pelas pessoas que estão na sua comunidade. E isso ajuda muito num grande desafio do Brasil, que é a leitura escrita, a apreensão da leitura escrita, contando para o Jimmy, mais ou menos 50% das crianças que chegam à 4ª série, ou seja, com 10 anos, são analfabetos funcionais no Brasil. Então, esse é um desafio do Brasil, e não acho que é só do Brasil, provavelmente de muitos países do mundo. Então, por exemplo, nós trabalhamos com isso nas escolas, e as crianças, junto com os professores, têm que botar isso na internet também. Eu acho que essa produção colaborativa, aí eles trocam com outras turmas e vão contar a sua história, ouvir a sua história. Eu acho que isso traz muitos e muitos desafios, que assim transcendem a questão da ferramenta. Ainda no Brasil, como em muitos países, a intimidade com a internet é muito, muito difícil. Mas isso eu acho que o tempo vai superar. Mas a percepção de que realmente as crianças vão produzir um conteúdo de qualidade, colocar lá, e outros vão ler, eu acho que aí reside o grande desafio. E aí eu já não acho que é só do Brasil. Eu acho que produzir colaborativamente não deve ser confundido com produzir. Todo mundo pode produzir o que quiser, e que lindo isso. Eu acho que é uma coisa mais... educação como que a gente faz desse conteúdo que é local uma coisa de interesse universal e global? Aí está a grande questão, né? Porque assim, a gente adora tudo que o nosso filho faz, mas na escola e no mundo a gente tem que aprender mesmo a fazer crítica, a produzir. E eu acho que esse é um grande desafio da educação, produzir com qualidade e ser crítico do que existe aí. Eu acho que aí essa colaboração traz muitos desafios novos para a educação. Eu, como adoro provocação, acho que o Júlio fez uma provocação muito boa, tá? E acho que ficou aí no ar, e eu gostaria de, em cima dela, tentar também colocar um pouco o ponto de vista do que a gente trabalha, tá? Que é justamente nessa parte de educação. Já que estamos na mudança de era, que falamos aqui, ainda vivemos modelos de capacitação de pessoas na sociedade, na sua grande maioria, tá? Proveniente de um modelo não só de academia, mas também de escola, tá certo? Que é muito pouco centrado no desenvolvimento humano, tá? É muito unidimensional, capacitando ele para alguma coisa. E no nosso país, muito na formação de quadros para empresas, tá?
que é uma das grandes deficiências. Outro dia eu tive um encontro com alguns jovens da Fundação Getúlio Vargas e 100% do público estava preocupado em arrumar um emprego numa grande multinacional. E eu perguntei se a líder daquele grupo não poderia sair, talvez um Jimmy, tá? Ou talvez um Mohamed Yunus, ou talvez um Bill Gates, ou talvez um, sei lá, um Google, alguém que vá fazer alguma coisa. O que me frustrou é que ali não existia aquilo. Ou seja, até quando a gente vai formar quadros para atender demandas pré-existentes e a gente não vai usar a nossa grande arma, que é a criação, a nossa cultura, o nosso saber popular, que a Karen coloca de uma forma muito propícia. E tomando a liberdade aí de mostrar também que eu acho que a crise dos intermediários não são só no conhecimento, em todos os setores. Eu acho que essa crise aí econômica que a gente está vivendo agora, financeira, ela mostra isso, né? O mundo não aguenta mais os intermediários, tá? Eles precisam repensar, a sociedade precisa repensar o papel deles. E vou tomar muito cuidado, mas eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta. O Gilson fez aí a provocação e eu gostaria de fazer essa pergunta, tá? Retomar. Será que a academia e a escola não está perdendo a sua relevância na sociedade? Essa é uma pergunta que um dia a gente tem que, da forma como ela está sendo colocada hoje, será que não é isso que está acontecendo? Será que não está na hora da gente realmente pensar, a sociedade ter um pacto de pensar literalmente que universidade é essa que nós esperamos, que escola é essa que nós queremos, desejamos, tá? Eu fiquei nessa posição também no debate dos macacos blogueiros lá no Estadão. Então eu tenho que assumir, né, que eu sou o cara da universidade aqui falando. Não sou o único, evidente, mas eu concordo com você que o papel da universidade e a maneira como a universidade se relaciona com o contexto, com a sociedade, com as empresas, está mudando. E, em muitos casos, funções antigas se tornaram irrelevantes, formatos e modelos pedagógicos consagrados se tornaram risíveis, né? E novas tecnologias trazem também novas possibilidades. Mas, devagar com andor. Quer dizer, em primeiro lugar, a relação pedagógica entre quem sabe e quem não sabe, ou quem domina um assunto e quem não domina, ela não se resolve porque uma nova tecnologia é introduzida. Quer dizer, pedagogia é algo mais complexo que a própria tecnologia. Não é a educação à distância que democratiza, não é o ensino online que democratiza. O MIT abriu seus cursos. E daí? Será que acesso à informação, acesso a conteúdo é educação, é conhecimento? Bom, qualquer um que vai aí para os cursos de gestão do conhecimento, de filosofia, etc., até fica cansado de discutir essa diferença entre informação e conhecimento. Quer dizer, realmente, não é a tecnologia que dá mais acesso à informação que necessariamente vai te dar mais acesso a mecanismos colaborativos de produção de conhecimento. Então, nesse sentido, a Wikipédia ela é uma faca de dois gumes. Porque, de fato, muita gente produzindo, muita gente acessando, mas será que esse processo é, de fato, um processo de produção de conhecimento ou é difusão de algo que não passa por um critério ou por um processo que é aquele que na universidade ainda existe, que é o de você submeter realmente a crítica dos teus pares e daqueles que estão, digamos, mais avançados na carreira ou no desenvolvimento de uma ideia ou de um projeto, até mesmo de uma tecnologia. Não dá para confundir as duas coisas. Então, eu acho que a gente tem que dar esse recuo meio conservador e dizer, não, realmente faz diferença a matéria que foi escrita por um repórter, vá lá, do Estadão, tá certo? E a matéria que foi produzida pelo Zé Mané, blogueiro da Vila Maria. Ah, não, você está sendo elitista, é a mesma coisa. Então, às vezes faz diferença ao aquilo contrário. Que é produzido... Às vezes faz diferença ao contrário. Eu diria que poucas vezes, tá? Vamos... Estou para ver o Estadão não vezes. vai no Jardim Ângela. Vamos... Estou para ver quantas vezes, mas deixa eu concluir. A mesma coisa na USP. Isso muita intervenção. O Zé Mané da Vila Maria, que vai dar a opinião dele sobre genética, ou sobre física nuclear, ou sobre economia, realmente ele não está preparado para falar sobre isso. Então, acho que assim, precisa tomar um certo cuidado com esse hiperdemocratismo do acesso. Eu acho assim, quer democratizar
Posso Peraí. dialogar? Nossa, olha a É. democracia da Vamos- vaia. Vamos Posso vaiar. dialogar contigo? Não, Vamos, deixa eu terminar peraí, não, meu nós- raciocínio. Deixa eu terminar meu raciocínio. Existe um raciocínio, não é só a vaia. Então, realmente faz muita diferença o sujeito ter estudado ou não ter estudado. E eu vou novamente repelir o democratismo do acesso à informação. Quer democratizar o modelo de produção de conhecimento? É outra história. É assim, né? Jimmy, por favor. Okay. Well, A I'm trying vaia to coletiva understand. organizada. I'm trying to understand everything through the translation, so I'm not sure I'm catching all of the nuance of the points. But in this general area, the one thing that I see is we are seeing a massive explosion of informal learning. And we shouldn't misunderstand that this is somehow undermining or eliminating formal learning. In fact, it may be creating a greater demand for formal learning. I'll let her translate a bit because I have a lot to say. Talvez eu não entendi todas as nuances do que ele falou, porque eu estou ouvindo através da tradução, mas de um modo geral a gente está vendo uma explosão massiva do aprendizado informal, mas isso não diminui o valor do aprendizado formal. So it's an interesting thing to be in an era where Wikipedia is so beloved by students that people may end up chanting, "Jimmy, Jimmy." This is quite amazing. É muito interessante. A gente está numa era onde a Wikipedia é tão adorada, a Wikipedia é tão adorada pelos estudantes que as pessoas até cantam meu nome, Jimmy, Jimmy. Então eu fico assim maravilhado. It's always popular, or anyway, it's been popular since at least since the birth of rock and roll, but probably much longer than that, to discuss how everything is going to hell with the students and young people. But when I see young people reacting this way to an encyclopedia, wow, this is good news. Desde quando o nascimento do rock and roll, os estudantes eles se encantaram com rock and roll e os jovens também. Mas os jovens se encantarem com uma enciclopédia, isso é uma coisa bem diferente. So one more separate point that I thought of during this portion. When we think about the difference between a traditional knowledge creation process and the Wikipedia knowledge creation process, we shouldn't imagine that the idea of Wikipedia is that, well, anyone in the neighborhood may have equal right to say something and that everything is equally valid. There is a very serious attention within Wikipedia to some very traditional ideas about quality of knowledge. People are always looking for high-quality sources. A peer-reviewed academic journal is much better than a tabloid newspaper. A good quality newspaper is better than some random web page that doesn't explain the source of the information. I think it's important to say, let's understand Wikipedia. Wikipedia is not the idea that the person down the street knows as much as the physicist does about physics, but it is that the person on the street may be able to contribute in a helpful way in constructing an article about some complex ideas. Eu gostaria de falar mais um ponto. Quando a gente fala da produção de conhecimento tradicional, é diferente da produção de conhecimento da Wikipedia. E na Wikipedia não quer dizer que todos têm direitos igualitários. Precisamos dar mais atenção às ideias tradicionais e claro que temos que dar atenção às ideias tradicionais e à qualidade do conhecimento. Por exemplo, um artigo, uma pesquisa da universidade tem uma qualidade diferente de um artigo do jornal, que tem uma qualidade diferente de um artigo publicado na internet aleatoriamente. Mas você precisa compreender a Wikipedia. Um físico vai contribuir de uma forma X e uma pessoa na rua pode contribuir de uma outra forma.
Acho que é mais ou menos isso. Talvez o nosso próximo tema, acho que talvez seja bastante elucidativo em relação a este tópico aí que desperta paixões, que é a questão do desenvolvimento. A pergunta aqui em relação ao tema do desenvolvimento é como as produções colaborativas de conhecimentos livres podem contribuir para a redução da desigualdade social e para o desenvolvimento socioeconômico em países emergentes e influenciar a construção de uma comunicação social mais verdadeira e gerar um debate público mais democrático. So I think here one of the most important things about the Wikipedia method and approach is the neutrality policy of Wikipedia. I think for a long time, people were thinking of the internet and the debate on the internet as mostly being very angry people screaming at each other, and that it was a place with lots of noise but not much actual enlightenment. But with Wikipedia, the community has a very strong dedication to the idea of simply presenting neutral information so that people can learn about some political topic. I think this is a starting point for any kind of more honest social communication, more democratic debate, is an informed populace. And I think that these new tools are actually showing themselves to be quite good for this. A abordagem, o método e a abordagem da Wikipedia, nós temos uma política de neutralidade. Às vezes as pessoas imaginam que é um lugar onde hajam debates de pessoas com raiva, brigando sobre assuntos. Mas não é verdade. É um lugar onde tem espaço para muita iluminação, muita luz. A comunidade tenta apresentar ideias, informações de forma neutra, para as pessoas poderem aprender e que, dessa forma, propiciar um debate mais democrático. Ladislau? Deixa eu comentar primeiro sobre esse problema da qualificação. Não é só a disponibilidade de informação que está se generalizando, mas estão se desenvolvendo os instrumentos da qualificação dessa informação. Então, eu recebi, por exemplo, do Ignaz Sachs um estudo, a Revolução Energética no século XXI. Ignaz Sachs é uma pessoa mundialmente qualificada para este tema. Não é? Eu li o artigo, coloco no meu site. Muita gente jovem que não sabe quem é Ignaz Sachs, mas teve, por alguma razão, trabalha com o grupo de pesquisadores que eu trabalho, dizem, não, isso aqui está no site do Ladislau, eu sei que isso representa determinada visão. Isso está indo para trabalhos, por exemplo, da Marilena Chauí, da Maria Vitória Benevides, do Fábio Conder Comparado, de uma série de gente que começa a circular essas coisas, ou seja, nós passamos a ter diversos mecanismos de qualificação da informação. Isso é importante, né? Porque ela se hierarquiza naturalmente. Não é? E o segundo ponto que é importante, que não é só ter acesso ao conhecimento, né? Mas sim de poder relacionar conhecimentos, que é construção de pesquisa inteligente. A pessoa pode, ao ter disponível esses diversos segmentos de conhecimento, por exemplo, ele pega na Wikipedia, ele não vai pegar uma visão, ele vai pegar os outros trabalhos que há sobre o tema e vai poder puxar esses temas online e você, de repente, tem sobre o problema que você está estudando as diversas visões de diversos autores. Então, não é só acesso, é o fato de construir sistemas de relacionamento, de conhecimento, de confrontamento de diversas visões. Essa democratização do processo é vital, né? Agora, ela, por sua vez, vai impactar de maneira eminentemente prática os processos de desenvolvimento econômico. Eu volto ao argumento que eu levantei. Nós temos 4 bilhões de pessoas no planeta que estão fora, do ponto de vista do Banco Mundial, nas cifras dele, 4 bilhões que estão fora dos chamados benefícios da globalização. Acontece o seguinte, essa gente nos rincões perdidos desse planeta, 4 bilhões são 2/3 da população mundial, não é brincadeira. Essa gente tem inteligência igual que qualquer pessoa que tem computador em casa, etc.
Ou seja, quando a gente coloca essa disponibilidade, generaliza o acesso à população mundial, nós temos um instrumento de democratização que é absolutamente fundamental, né? Eu lembro de tecnologias simples, por exemplo, a construção de cisternas a partir da água que vem nos tetos das casas, né? O milhão de cisternas da articulação do semiárido. É uma tecnologia simples, de imensa repercussão, que está sendo desenvolvida tanto no Nordeste, como na Índia, como na África, em mais diversos lugares. Acesso a esse tipo de tecnologias online, isso resolve coisas, né? Voltando ao exemplo de Piraí, o pessoal, do momento que tem acesso à internet, eles fazem lá tem bastante água, fazem aqueles açudes e criam tilápia. Bom, estamos na era da internet, descobriram que o japonês paga muito dinheiro por pele de tilápia trabalhada de alguma maneira. Fazem lá algum tipo de artesanato com essa pele, não sei o que é. Mas o fato é que o pequeno produtor, perdido numa cidadezinha pequena do interior do Rio de Janeiro, está exportando para o Japão. Certo? Ou seja, há um processo de democratização, de dinamização do desenvolvimento pela base, né, que não basta, claro, a internet. É o acesso a tecnologias, é um conjunto de outros elementos para puxar o que o Milton Santos chamava o circuito inferior da economia, né, para puxar ele para cima. Eu acho que é uma oportunidade, por enquanto, imensamente subutilizada em termos do seu potencial de alavancamento, digamos, do andar de baixo da economia. Né? Bom, tem que pegar o gancho, eu vou pegar... A gente estaria com você falando em tecnologias. Mas eu queria comentar essa fala do Ladislau, para me contrapor de novo, de uma forma talvez pouco simpática a alguns aí que estão vaiando, mas é com relação ao impacto no desenvolvimento local no Brasil. Minha pergunta, muito claramente, alguém que mencionou pontos de cultura e toda essa viagem, né, que nós tivemos durante algum tempo com o ministro Gilberto Gil, né? Então eu pergunto, quanto foi gasto com pontos de cultura e telecentros no Brasil? Alguém sabe? Você acha que foi qual o resultado dessas políticas do ponto de vista do desenvolvimento local? Alguém sabe? Quantos empregos foram gerados? A academia podia estar estudando isso. Não estou pedindo para você né, responder, eu estou fazendo essa pergunta retoricamente para a gente pensar. Retoricamente eu estou respondendo. Você não precisa me interromper. Ouça e depois você pode até se contrapor. Mas deixa eu terminar de falar. Agora eu não consegui responder nada. Porque senão fica difícil o diálogo se a pessoa não se dá o trabalho de ouvir o outro. Então as perguntas são muito simples. Seja educado. Eu estou te ouvindo o tempo todo. Eu não estou te interrompendo, é você que está me interrompendo. Não, essa é a posição muito simples. Onde está a prestação de contas do que se gastou em telecentros, infocentros, pontos de cultura? Bom, não seria essa, ou não se vendia Onde isso? Está a prestação de contas que foi gastada com o BNDES para o Estadão receber recursos? está saindo do tema e está criando um clima complicado. Não está saindo do tema, não. O tema é esse mesmo. Nós estamos discutindo desenvolvimento. Você me desculpa, mas estamos. Não, pera lá. Nós estamos falando aqui de produção colaborativa, não de críticas. Nós estamos falando de desenvolvimento e mídias digitais. Então eu pergunto, onde é que estão as prestações de contas? Tá bom, quantos pontos de cultura produziram conhecimento colaborativamente? Alguém tem? Alguém tem esses dados? Alguém tem esses números? Posso responder rapidamente? Senão não precisa, acho que não é o caso. Eu não vou passar de um minuto lá. Sim. Eu acho o seguinte, essa prestação de contas está no mesmo lugar que está toda a prestação de contas da ajuda à mídia corporativa no Brasil, que ganha milhões de recursos do BNDES, de todos esses lugares, mas isso não se discute. Isso não se discute. Só quer se discutir a democratização da informação por baixo, mas não por cima. Os investimentos que são feitos por cima, infelizmente, as pessoas não escrevem, não discutem quais são os agentes que financiam a TV Globo, que financiam o Estado de São Paulo, que financiam a Folha, etc. Bom, pesquisa acadêmica também. É claro. Deixa eu pegar aqui esse gancho, voltando aqui às questões do desenvolvimento e voltando para onde a gente começou. A gente está vivendo esta passagem, que é uma passagem difícil, porque é difícil se situar no século XXI e sair do século XX. E acho que talvez seja um pouco isso que a gente experimenta. E essa passagem, ela tem uma inversão muito grande, não só do ponto de vista
do conhecimento como do ponto de vista econômico. Qual é essa inversão? Se aquilo que vale mais é o patrimônio, é o intangível, é o patrimônio imaterial, é o intangível, eu mudo completamente as relações de poder. Por quê? Porque todo aquele conhecimento que é riquíssimo, aquele conhecimento que os 4 bilhões de pessoas têm e que muitas vezes a diplomocracia nega, este conhecimento é a nossa galinha de ovos de ouro, sobretudo para nós que estamos no hemisfério sul. Eu trabalho como assessora da ONU em economia criativa e desenvolvimento, justamente para ver como trabalhar a partir deste patrimônio, que são os conhecimentos próprios de cada comunidade. E a coisa fascinante que a gente tem aqui é, primeiro, que se criou uma ferramenta que tornou visível e acessível e de uma forma fácil de construir este conhecimento coletivo. Então, me parece que nós estamos na pré-história do processo Wiki. Esta pré-história do processo Wiki tem um primeiro produto, que é a Wikipédia. O que é interessante do Wiki é o processo, que é colaborativo e que permite que todos esses conhecimentos e essas riquezas sejam compilados. Primeiro lugar, compilação, que é o que a Wikipédia faz, compilar conhecimento pré-existente, com uma vantagem magistral, que eu acho que é a grande força dela. Porque, como o Jimmy falou, as pessoas fazem enciclopédia, uau! Isto de que é interessante, e é divertido, e é acessível, e é compreensível, e faz parte do meu mundo, faz uma grande diferença, porque a gente vai ter que se adequar em termos de linguagem para esse século XXI. E a segunda coisa que é interessante é que a gente pode ir uma oitava acima. A gente pode não só compilar conhecimento, mas a gente pode gerar conhecimento usando esse tipo de método e esse tipo de plataforma. Por que que isto é tão importante em processos de desenvolvimento? Porque estes processos dependem, em primeiro lugar, de reconhecer esta riqueza e esse patrimônio. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque a gente tem a ideia que patrimônio é só algo que é tangível, só que é dinheiro. Mas, na verdade, os nossos maiores patrimônios são imateriais e muito abundantes. E essa abundância ainda é multiplicada pela tecnologia. E depois, se você tem esse patrimônio reconhecido, você muda a comunidade do ponto de vista de autoestima, de reconhecimento, e você começa a identificar oportunidades de coesão social, de geração de trabalho e renda, etc. Então, você cria todo um processo de desenvolvimento a partir dos patrimônios imateriais, onde a Wiki é uma ferramenta preciosa, desde que a gente saiba o que a gente quer fazer com isso. Porque tudo isso é ferramenta, se a gente não tem um propósito, não tem para onde. Por isso a ideia, por exemplo, do criar futuros. Porque se a gente não conseguir enxergar os futuros que a gente quer, e se a gente ainda soma isso a toda a ideia da teoria quântica, da teoria dos memes, etc., a gente precisa imaginar e sonhar futuros desejáveis nessas comunidades para que isso tudo seja possível. E você teria alguma coisa a acrescentar sobre esse tema de... Você quer falar agora no desenvolvimento, Reinaldo, ou na tecnologia? Eu posso falar no desenvolvimento. Claro. Já falo agora. Essa questão do desenvolvimento, eu acho que também já falou de prestação de conta, tem umas coisas interessantes aí, né? Eu acho que a primeira questão do desenvolvimento é a gente reaprender o que é essa prestação de conta para a sociedade. Tá? A gente discute muito as migalhas, principalmente no âmbito do que é investir em cultura nesse país, tá? Que a Lei Rouanet, só para um investimento de Lei Rouanet, a gente está falando de um incentivo fiscal de R$1 bilhão de reais por ano, enquanto o governo federal deu 15 bilhões de dólares de incentivo fiscal para a indústria automobilística esse ano. Então, são essas contas, em termos de prestação de conta, que a gente precisa reaprender a fazer nesse país. Tá? E um exemplo de prestação de conta, por isso que eu estou aqui também, é quanto está custando para o Brasil a Wikipedia. Ela está aqui. Tá? São alguns pensamentos que a gente tem. Quanto custa para a gente ter esse prazer de estar tendo um ambiente aberto de discussão como a gente está tendo aqui. Eu acho que a gente tem que reaprender e aprender a desaprender, primeiramente. Tá? O conceito de desenvolvimento e realmente pensar em desenvolvimento, não em crescimento. Tá?
Eu acho que desenvolvimento nesse país, principalmente, é a gente saber priorizar para onde é que está no investimento desse país, tá certo? Que eu particularmente discordo que metade do incentivo fiscal desse país vai para a indústria automobilística, quando a gente poderia resolver o problema de banda larga nesse país em termos de infraestrutura, e a gente ter realmente uma sociedade emancipada, tá certo? Em termos de conhecimento. Então está na hora da gente sair das nossas couraças como uma sociedade arcaica, tá certo? Que bate palma para algumas coisas que a gente está acostumado a ouvir aí, e a gente se atentar para as coisas realmente que são evolutivas. E, de novo, toda vez é não dissociar do modelo que a gente realmente tem o desafio, que a visão agora é sistêmica. Não adianta a gente pensar dissociadamente educação, economia, meio ambiente, governabilidade, Estado de Direito, todas as questões que transcendem o que se diz de desenvolvimento sustentável. Tá? E aqui tem uma pergunta que fala o seguinte: como as produções colaborativas de conhecimento podem contribuir para a redução da desigualdade social? Desigualdade social, na minha visão, é distribuição de renda, basicamente, tá certo? E oportunidade, que a gente precisa erradicar esse mal da humanidade, que é a distribuição de renda no mundo, primeiramente. E não dissociar, tá certo, conhecimento, tá, de valor econômico. Eu acho que a gente tem a visão de sempre dissociar. E nós, na nossa prática, nós inventamos uma terminologia que é uma brincadeira, e que virou uma brincadeira, e depois está virando uma brincadeira muito séria, que a gente está encarando isso como uma grande perspectiva. Nós quebramos o conceito de formalidades, e a gente identificou que nesse país nós temos pessoas que simplesmente se viram para se encontrar o seu caminho na vida. A gente batizou esse processo de civirologia, tá? Ou seja, você legitimar o saber, tá? Eu acho que é um fator de fundamental importância para o desenvolvimento, é legitimar o saber. Eu colocaria isso como um ponto de fundamental importância, que é uma das molas propulsoras. Quando o Thomas primeiro me convidou para participar desse seminário, a gente falava sobre a sociedade do conhecimento. Eu falei, Thomas, o meu grande sonho é a sociedade da sabedoria. Tá? Se um dia a gente conseguir chegar na sociedade da sabedoria, eu acho que vai ser um grande passo realmente para o desenvolvimento. Sociedade da Sabedoria, ficou bonito. Hein? Eu só queria falar 30 segundos, mas assim, nessa questão de desenvolvimento, tem uma iniciativa que deve ser aproveitada por todos nós, que houve um acordo entre o governo e as teles, e deve se implementar, acho que a partir do ano que vem, para que as escolas passem a ter, ou uma boa parte das escolas públicas, passem a ter internet em banda larga. Porque as teles precisavam instalar orelhões e elas não estavam dando conta de instalar esses orelhões públicos. Então o governo fez um acordo, e no acordo vai possibilitar que boa parte das escolas tenham hoje banda larga. Isso eu acho que é até interessante para o Jimmy saber. Eu queria fazer uma provocação, uma saudável provocação, mas eu acho que a nossa grande luta aí das pessoas que se consideram democratas, maior do que a reforma agrária hoje, é lutar, por exemplo, pela banda larga em todo o país. Eu acho que essa seria a nossa grande transformação, quer dizer, nossa grande palavra de ordem democratizante, do ponto de vista do desenvolvimento, da tecnologia. Porque o acesso vai garantir a reinvenção, eu acho que, do nosso processo cultural. Eu acho que, em relação a isso, o Zé Marcelo talvez teria uma coisa interessante a falar, porque do impacto nessas questões de desenvolvimento que a tecnologia tem sobre as sociedades, por exemplo, no caso do Open Business, essas coisas, como muda todas as relações. Não, pode ser. Acho que dá para dialogar com isso. Eu ia falar na hora da tecnologia. Talvez valha até já fazer o gancho, assim eu já pulo a parte, porque tem uma pergunta sobre tecnologia que é sobre o potencial de uso de outros dispositivos, celulares, TV digital e etc. Né? E eu dizia um pouco mais cedo que a resposta curta para isso é bem curta. Né? Quer dizer, hoje a gente está aqui falando da internet e essas novas tecnologias, quando a gente fala em TV digital, a gente está falando em convergência de TV com a internet. Quando a gente fala em celulares, falando com a internet, passando a ser uma operação, a gente está falando de convergência deles com a internet, a gente está falando de criar um super espaço e todos os recursos possíveis para aquilo que a gente falou mais cedo, de muitos podendo produzir e falar para muitos. Quer dizer, qualquer um, a gente está aqui transmitindo para o Second Life, mas em tese qualquer um de vocês pode já, inclusive, estar aqui com o celular transmitindo também, usando um Ustream ou outro serviço online, e transmitindo na sua própria TV. Ou seja, todo mundo pode falar para todo mundo. E eu acho que
o potencial democratizante disso, o potencial de acesso disso é óbvio, é evidente, né? Quer dizer, a gente elimina uma barreira monumental de formulação e de circulação de discurso, de ideias, de acesso. A gente cria o tempo, é um tempo de yes we can. A gente pode fazer um presidente da República, a gente pode virar um popstar de rock colocando a música de onde quer que você esteja no planeta e aquilo tenha um sucesso. A gente pode fazer uma enciclopédia, acho que é por isso que uma enciclopédia, porque é isso, olha, a gente pode fazer o presidente, a gente pode ser roqueiro e fazer sucesso no mundo a partir do nada, a gente pode produzir uma TV e ser visto, botar um vídeo e ser o vídeo mais visto do mundo naquele momento, a gente pode fazer uma enciclopédia, olha que legal, quer dizer, a gente pode. Então, acho que isso é uma mudança definitiva, e aí a Lala cita, por exemplo, um estudo em que a gente teve envolvido, que é sobre a cadeia, o mercado de um gênero musical que chama Tecnobrega, em Belém do Pará, né? O interessante do estudo é isso. A gente não precisa mais de recursos para gravar é muito fácil, tá aqui o Reinaldo pode falar disso muito melhor do que eu. Quer dizer, gravar é muito fácil, você não precisa de recursos para prensar, produzir não sei quantos CDs, ter o dinheiro para fazer aquilo e principalmente distribuir aquilo. Quer dizer, a gente eliminou uma série de barreiras de acesso à possibilidade de registrar e circular informação, ideias, criações, né? E isso faz com que em Belém, que é um exemplo, em vários outros lugares, possam se criar cadeias de negócio absolutamente autônomas, que todas as etapas estão ali concentradas, as pessoas gravam no estúdio caseiro, distribuem um CD que é super barato de copiar e usam o mercado informal para distribuir, ou põem na internet, né? E criam um modelo de rentabilização distintos. Agora, rapidamente, Lala, eu queria só voltar para a questão do que a gente pode e a polêmica que o Gilson levantou, porque eu acho que é o seguinte, uma coisa é dizer que todo mundo pode formular ideias e formular discurso, né? Isso não é dizer necessariamente que todo mundo tem boas ideias e bons discursos que interessam a todos sobre qualquer coisa, né? O que eu estou querendo dizer é que o sujeito da Vila Maria, que tem um excelente talento para ser um cronista e um jornalista daquela região ou da sua cidade, passa a ter recursos de acesso para fazer isso. Eu não estou presumindo que qualquer pessoa da Vila Maria, ou de onde seja, daqui ou de onde for, necessariamente fará um excelente blog, ou fará um excelente veículo, ou será um excelente repórter social. Eu estou dizendo que qualquer um que for, passa a ter a possibilidade de fazer, e com isso eu multipliquei imensamente tanto as oportunidades de acesso, quanto as oportunidades de emergir boas ideias, boas criações, bons conhecimentos, boas obras, e por isso, em última análise, aprimorar a capacidade de criação, acelerar a capacidade de criação e de construção humana. Quer dizer, acho que aqui tem uma diferença fundamental, né? Com isso, eu acho que vale chamar a atenção, quer dizer, todos somos autores, e se todos somos autores e tem esse ruído, acho que passa a ser uma pergunta fundamental, que é quem somos os editores. Quer dizer, quem é que seleciona? Quando o Ladislau menciona, olha, o texto do Inácio Sachs está no meu site, isso é uma referência, quer dizer, eu sei que aquele texto é relevante porque eu conheço o Ladislau, é uma forma de certificação, né? Quando eu digo, olha, isso aqui está eu quero procurar informação sobre algum outro país e eu vou no site do jornal reconhecido daquele país, é porque o canal de referência que eu tenho para procurar, eu vou procurar informação sobre a eleição americana, bom, tem vários blogs interessantíssimos, mas eu moro aqui, eu não tenho a menor ideia de quais são os blogs de referência, então eu vou no New York Times, porque eu sei, ou eu vou em outro jornal, ou eu conheço um jornal diferente, mas de qualquer forma, você tem ali o que é aquele veículo que está sendo, ele não necessariamente é o produtor de conteúdo, né? Ele é simplesmente o meu ponto de referência. O Google, no fundo, é muito isso. Quer dizer, o Google, no fundo, o algoritmo do Google, que ninguém conhece, é um mecanismo que é feito a partir de citações, links e referenciamentos. Quer dizer, é o Ladislau botando o texto do Inácio no site dele, milhares de outras pessoas em sites relevantes colocando o texto do Inácio Sachs, e dessa soma de referenciações, cria essa referenciação fundamental, que é o Google, né? Então, acho que a questão fundamental é que a gente deixa de ser produzir conteúdo e passa a ser quem são editores, e aí sim, eu acho que veículos tradicionais podem fazer isso, novos veículos de mídia com igual poder de concentração, eventualmente podem fazer isso, e acho que a Wikipedia ela é fantástica pelo seu modo de produção, e eu queria terminar com isso, mas ela também é fantástica pelo que ela é de certificação. Eu quero ler, para citar aqui um projeto sobre Praia da Pipa, eu quero ler sobre uma pessoa, um músico que eu não conheço, eu coloco lá no Google e aparece um monte de informação e eu tenho que ficar triando para saber. Quando eu procuro a informação sobre uma pessoa e a Wikipedia é o terceiro ou quarto link, eu vou direto na Wikipedia, porque ela é a minha certificação. Eu sei que ali tem informação sucinta, sistematizada, facilmente acessível, que rapidamente me permitirá, ter informações elementares que eu estou buscando sobre aquela pessoa. 2, encontrar fontes para ler mais, também sistematizadas e triadas. É um outro mecanismo, e é uma tremenda sacada, para atender uma demanda que é essa demanda da enciclopédia, dos verbetes na internet. Então, acho que
essa a questão. E aí acho que nesses mecanismos vão se criando essa definição de qual é o blog, se é o da Vila Maria, se é o do Capão, se é o daqui do Paraíso. Quais são os blogs bacanas, né, que eu vou poder acessar, eu vou buscar esse mecanismo de referenciamento e vou encontrá-los. Só por último, e aí eu, sem tecnologia, acho que tem uma outra grande sacada que vale a pena chamar a atenção para a gente colocar aqui no debate na Wikipedia, porque a gente está muito focado na produção individual, podendo ser feita e podendo... Eu tenho acesso ao conhecimento, eu tenho acesso a produzir e circular. E acho que talvez a grande alavanca, a grande novidade também que o ambiente de produção e circulação como a internet cria, é o fato de que você tem a oportunidade de criar uma série de dinâmicas onde, da soma dessas várias pessoas falando, emerge alguma coisa que é tremendamente vigorosa. Então, aqui é que a Wikipedia, por exemplo, surge, eu não diria como um confronto, uma alternativa, um sucedâneo, um substituto, à ideia do conhecimento referencial na universidade, a ideia de alguém que dedicou a vida àquilo e, portanto, é um indivíduo que se qualificou muito mais para ser comunicador, para ser professor, para ser o que for, do que alguém que chegou ontem e está tentando fazer aquilo, né? Ela cria um mecanismo que é a ideia de que a soma do conhecimento e da contribuição e dessa dinâmica das várias pessoas, se bem agregada e se bem sistematizada, pode gerar alguma coisa que é valiosa, e aí quanto mais pessoas estiverem usando, quanto mais pessoas estiverem agregando, mais valiosa e mais dinâmica aquilo será. Acho que esse efeito da riqueza da rede é, bom, a chave do sucesso de grande parte dos projetos fundamentais da internet hoje, né? E é talvez a chave do que a gente está pensando aqui. Quer dizer, esse ativo, como é que ele pode ser explorado, não para se contrapor ao ativo do Ladislau, que eu conheço, que é um pescador respeitado e que eu sei que eu vou encontrar no site dele textos interessantes, isso é um ativo também, né? Mas é para criar dinâmicas enriquecedoras e novas de produção e de construção de conhecimento e circulação. Quer dizer, acho que nesse efeito rede também tem uma coisa que a gente talvez pudesse discutir mais. Quer complementar alguma coisa? Yes. I was just giving some thought to this question of development and sharing knowledge. And you tied this to new technologies like the mobile devices and things like this. I'm going to let you translate a little bit because I'm going to go for a bit. Eu estava pensando sobre essa questão de desenvolvimento e compartilhar de conhecimentos, como eles podem ser relacionados com telefones celulares e coisas desse gênero. When I think about the development of Wikipedia as a tool for the development of the economy or helping people who are in the lowest rung of society and don't have access to information, I'm excited to a point about the possibility that increasingly people can access Wikipedia and read it in a useful way through a mobile device. Quando eu penso no desenvolvimento da Wikipedia como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e de dar mais acesso às pessoas das classes mais baixas, eu me empolgo tanto que eu fico pensando nas pessoas terem acesso à Wikipedia através do telefone celular. But there's a problem here. I don't think of Wikipedia, I don't think the role of Wikipedia should be here's something that some rich people made for you. I think the role of Wikipedia should be here's what we're doing, we want you to come and join the conversation and join our work in a way that's productive for you. Então o problema que eu vejo aqui é que eu não gostaria que a Wikipedia tivesse o papel seguinte, isso aqui, toma aqui esse conhecimento, isso aqui algumas pessoas ricas fizeram, estão dando para você. Não, eu gostaria de que esse conhecimento fosse um conhecimento criado também por todos, que as pessoas pudessem adicionar. Earlier he spoke about method of gathering water. Well, maybe Wikipedia has something about this, but maybe not, because most of the users of Wikipedia gather water by going to the sink, and there's the water, so there's nothing to write about. The needs of people who will be joining the internet, the knowledge that they need and that they want to share with each other can be significantly different, and I think that it's a problem if the only access people have is through mobile devices. The problem is they can only read, they can't really contribute. Just read. Yeah. Okay.
Então, por exemplo, o Ladislau mencionou sobre métodos de armazenar água. Talvez as pessoas que escrevem na Wikipedia hoje em dia não conheçam método algum, porque quando eles querem água, eles vão se dirigem a uma pia e pegam água. Então, interessante seria se as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento que elas precisam e que também pudessem compartilhar dos conhecimentos que elas têm, pessoas diferentes, como, por exemplo, nesse caso. A questão do telefone celular é que as pessoas apenas poderiam receber o conhecimento e não produzir. So, just to sum up, although I think it's a great thing that people will have access to reading through the mobile device, we shouldn't forget that what we really need is for people to participate. Então, só para resumir, apesar de que eu acho que é um dispositivo ótimo, as pessoas poderem ter acesso através do telefone celular, o que a gente realmente quer é que as pessoas possam participar. Uma observação. Vocês estão dando as perguntas aqui, mas, na verdade, as perguntas devem ser dadas às pessoas que vocês gostariam que as respondessem. Então, por exemplo, Nadi, você quer que quem responda a sua pergunta? Depois, idem para o Haroldo Vilhena. Eu não sei se eu sei responder, mas tá bem, tudo bem, eu passo a bola. Luiz Galvão, botou nome. Quer que quem responda? Então, eu vou wikizar isso tudo, gente. Mas é legal, então, vocês colocarem nas mesas. Tá? E... Sim. Você recebeu perguntas também aí? Tá bom. Então, ou seja, vou explicar aqui. Vamos passar para a segunda parte. Já passamos, inclusive. Nessa segunda parte, então, a gente responde as perguntas que chegam aqui, as perguntas do Second Life. A gente vai fazer uma certa filtragem daquilo que pode ter mais reverberação no conjunto de debatedores que tem aqui. Então, se por acaso a sua pergunta não for feita, não fique triste. E a cada vez, o Jimmy, eu vou sempre te olhar para ver se você quer falar alguma coisa a respeito. Porque a gente tem também o que a gente gostaria bastante. Então, vamos lá. Gilson. Conta, o que temos de pergunta aí pelo Second Life? Ok. Rafael Hernandes, que é desenvolvedor de 3D, ele pergunta o seguinte: queria perguntar sobre a indução, principalmente nos blogs, onde o erro se multiplica e vai contagiando a cultura. No caso, acaba sendo visto como artigo acadêmico sem realmente ter esse valor teórico. Vira base de trabalhos de conclusão de curso ou trabalhos, influenciando e dando outra perspectiva para a Web. Para a Web 2. Uma vez que a interatividade com o usuário pode acarretar em resultados tristes, considerando que a pessoa pode estar fundamentada em conteúdos falsos, não falta na Wikipédia um controle de exposição de conteúdos, pelo menos quando se tratar de artigos acadêmicos ou de conteúdos científicos. Tá bom. Rafael Hernandes, desenvolvedor 3D. Veio uma pergunta aqui para mim, mas a pessoa não se identificou. Mas posso ler aqui o que está colocado? É curioso observar um comportamento de vaia em relação aos temas vindos da academia, quando boa parte desse conhecimento tecnológico, filosófico, vem, em sua maioria, de pessoas formadas pela academia. Também me parece velho o endeusamento ao Jimmy como um ídolo pop, talvez um herói que represente o novo e invalida tudo que não estiver alinhado ao seu pensamento de produção de conhecimento livre. É o que foi dito aqui, mas a pessoa não se identificou. Tem uma coisa interessante, talvez eu estava pensando, acho que talvez a coisa mais século XXI que a gente precisa... Não fui eu que escrevi, só falei.